vamos falar do nosso chá beneficente, que é dia 9 de maio, daqui, a próxima semana, como é rápido que passa. E esse chá é para a união das pessoas, para agregar as pessoas que conosco convivem, porque uns podem vir na segunda, outros podem vir na terça, tem os grupos que trabalham no domingo, tem uma gama de pessoas que trabalham aqui, tem o pessoal da yoga e outros amigos nossos que, se puderem trazer também, é muito legal. E temos aqui no nosso chá, que vai começar às 16 horas, e às 17 começa o bingo. Ou começa o bingo às 16? Acho que começa o bingo às 16. Não, às 17 a primeira rodada. Já faz a primeira rodada na cartela? Do ventilador. Na verdade, às 16 horas é para ir no bazarzinho, né? Né? E às 17 horas começa, então, com o primeiro dessa cartelinha aqui. Então, às 17 horas é um edredom, só nas horas cheias vai concorrer a cartela. Às 17 horas o edredom, 18 o ventilador, 19 o jogo de jantar, às 20 horas um forninho air fryer e às 21 horas um celular, certo? E a última rodada é o celular. E esse convitinho custa R$25 e tem as 5 cartelinhas, então sai R$5 cada cartelinha da que está aqui, ok? Quem puder nos ajudar faz parte do cronograma da casa para a gente ter isso aí. E quem puder vir e trouxer um pratinho de salgado ou de doce no dia do chá, faz parte. E quem não bebeu desse chá ainda não sabe o que está perdendo. Tá bom? Venham conhecer o nosso chá, né? É alguma coisa para realmente reunir e deixar as pessoas em paz. Então, quem quiser levar agora, só falar com o Eduardo, ele já está anotando os nomes lá, já pode levar os convites. Traga um amigo, traga um parente, para passar uma tarde gostosa aqui junto conosco. Tá ok? Às segundas-feiras tem o atendimento fraterno, que começa às 19 horas, e às 20 horas tem o Evangelho, e depois a sequência do trabalho. Na terça-feira começa também, tem o passe que começa às 17h30 e vai até às 17h55. Não, desculpa. 19. Às 19h55. Começa às 19h30, vai às 19h55. Certo? E depois temos a palestra aqui com todos nós aqui presentes. E no domingo tem a evangelização das crianças, tem aqui uma palestra com o Richard, certo? Fala da família, fala da doutrina, fala de tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Pode-se fazer pergunta também, é livre, como aqui, se quiserem fazer pergunta, está em tempo ainda. E esse é o nosso trabalho. E o chá é para unir todo esse grupo que vem, certo? Esperamos que vocês possam estar presentes aqui para passar uma tarde conosco aqui, ok? Vamos lá? Tem mais alguma coisa? Não. Senhoras que querem participar do Cantinho Meimei, certo? Isso nós não estamos aventando ainda, mas fala com o Eduardo, ele já vai dar o nome, já vai deixar marcado aí, porque aí eles marcam um cronograma mais direto, porque agora tem poucas pessoas trabalhando. Então, um dia vem na segunda, um dia vem na terça, dependendo do tempo, da disponibilidade de cada um. Se puderem, se vier mais junto, mais pessoas se ajuntarem, vamos fazer um horário mais fixado, mais prévio, para que todo mundo possa vir trabalhar, vir conhecer, vir passar um período, umas 3, 4 horas gostosas aqui, junto com outras irmãs trabalhando e fazendo alguma coisa, algum tipo de arte, certo? Então que a paz seja sobre todos.
Faz a prece. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, elevar os nossos pensamentos. E pedir ao Pai Celestial suas bênçãos e suas luzes. Pedir com que o seu amor nos envolva, nos trazendo a paz e a tranquilidade que necessitamos, renovando as nossas forças, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. E agradeçamos, Pai, agradeçamos toda a nossa vida, a este momento esplendoroso, e que esta noite nós possamos conhecer mais um pouquinho da nossa doutrina, refletir sobre nós mesmos e agregar todos esses conhecimentos em nosso coração. Vamos unir os nossos sentimentos, as nossas vozes e vamos iniciar as reflexões dessa noite com a prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança nos unindo e nos fortificando, alimentando os nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Pessoal, mês de abril é um mês de comemoração na doutrina espírita. No dia 18 de abril, portanto daqui a 4 dias, foi lançado esse livro aqui. O primeiro livro dos Espíritos, que é um livro composto de 500 questões, que deu origem a esse aqui, que foi revisado. Os amigos achou que ficou muitas perguntas com dubialidade, certo? Vários entendimentos, e eles passaram para esse aqui, certo? Então, na época, ele vinha como, quando foi lançado esse livro, essa tradução que está aqui é do Canuto de Abreu, certo? Então, ele vinha em francês, aqui está a parte em francês, a página em francês, e aqui a tradução. Por que que vinha isso aqui? Porque antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o idioma falado era o francês, nas escolas tudo. Eu mesmo, não sou tão velho assim, né, mas eu peguei 2 anos de francês na escola, no primeiro e segundo ano de ginásio, e no terceiro e quarto foi inglês. Certo? Quando eu estava nessa transição de mudando a linguagem, a língua, porque era tido a França como a cidade-luz, a cidade do conhecimento, da inteligência. Por isso vinha assim em francês. Então, se eu tivesse estudado, vamos dizer, tivesse seguido o francês, e eu quisesse questionar por que isso está assim e não assim, aí eu vinha aqui no francês e fazia a minha correção, certo? Mas são coisas que já se perderam e hoje em dia o inglês é o predominante mundialmente falando, né? Então vejam, e dia 18 agora, esse livro aqui faz 157 anos, certo? Temos outro livro lançado em abril, abril de 84, o Evangelho segundo o Espiritismo. É de abril de 1864.
Tá certo? Então vejam, né, um mês fecundo para o Espiritismo, o mês de abril. Então, pensando nisso aqui, pensando no Livro dos Espíritos, né, eu vou perguntar para a Mari, como é que surgiu o Espiritismo? Da onde veio? Como ele se formou? O que aconteceu para que o Espiritismo surgisse? Na verdade, o Espiritismo, ele está no mundo desde sempre, né? Na realidade, foi o Kardec, ele formulou essa palavra Espiritismo. Mas o Espiritismo, ele está no mundo desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade está ali vivendo conjuntamente. E é interessante a gente falar sobre o início do Espiritismo, porque se nós pegarmos a história, nós vamos ver ali os fenômenos mais recentes, que tem grandes médiuns, né, como o Swedenborg, que já era de 1700, né, de 1700. E o Espiritismo surge a partir de 1857. Então, olha, já vem de muito antes, né, esses fenômenos. E o que chamou a atenção, na realidade, foram uma brincadeira de salão, né, que eram as mesas girantes. A gente falando assim sobre mesas girantes, como é que pode, né? As mesas se movimentarem sozinhas, as mesas darem respostas a determinadas perguntas, né? Mas antes de chegar na Europa, igual o seu Cláudio está falando da língua francesa, que nessa época que a língua francesa era a língua que todo mundo falava, ou procurava falar, porque a Europa ali era o centro, né, do mundo, né, era o eurocentrismo, porque nessa época a tecnologia estava se aflorando muito grandemente na França, né, ali era o tempo o início, né, dos trens, né, das charretes luxuosas, da energia elétrica, da Revolução Industrial. Então tudo estava acontecendo naquele momento. E ali então era o top do mundo. Por isso que a França tinha tanto poder nesta época. Mas os fenômenos eles começaram a surgir, né, nos Estados Unidos, né, com as irmãs Fox. As irmãs Fox. E com esse burburinho americano, chegou até a Inglaterra, até a Escócia e chegou até a França, nesses salões de divertimento, onde as pessoas abastadas iam para se divertir, né, observando ali o show das mesas girantes. O materialismo tinha tomado conta do mundo, porque a igreja vinha da Inquisição, certo? A ferro e fogo, você quando é tocado a ferro e fogo, você é a humanidade, certo? Quando é tocado a ferro e fogo, ela quer se libertar de alguma coisa. E quando estava acabando a Inquisição, o materialismo começou a tomar conta, certo? Então não se cria mais em Deus, não tinha mais santo, não tinha inferno, não tinha purgatório, não tinha nada. Para, vamos dizer, dar um freio para as criaturas. Então se liberou. E aí se começou o materialismo a tomar posse, a envolver todas as criaturas do planeta todo, porque não foi só aqui ou ali. Né? Se a gente falar da Inquisição, a Inquisição chegou no Brasil. Certo? Então, está certo que não foi tão grandes coisas assim, tanta repercussão como teve na Europa toda, mas aqui chegou a Inquisição. Então, quando se liberta disso, 1780, 1790, vai no ano 1800, aí nesse espaço de 60 anos, o materialismo toma conta praticamente de tudo. E aí precisava alguma coisa para dar um freio, alguma coisa, não digo um freio, mas alguma coisa para libertar as consciências daquele jugo pesado que vinha sendo feito. Então começa
lá nos Estados Unidos, essas irmãs Fox, dentro de casa, elas começam a ouvir batidas. Ninguém, vamos dizer, tá parado. Veja Estados Unidos, América do Norte, uma América nova, né? Começa lá e as meninas ficam apavoradas, porque elas tinham mudado para lá há pouco tempo. Imagine 1700, vai, até 1800. Imagina a distância de uma casa na outra. Tá certo? Né? Era chão para todo mundo ter espaço, né? E aí começam essas batidas. Uma hora era no forro, uma hora era na parede, uma hora era na porta, outra hora na cozinha, outra hora no quarto das meninas, né? E aí começou todo mundo a ficar preocupado. Até que uma das meninas, né, teve uma ideia, vamos dizer assim, tá certo? Hoje nós sabemos que são, vamos dizer, conduzidas a isso, de perguntar para quem estava batendo, que não era espírito ainda, para quem estava batendo, né? Com uma pancada você diz sim, com duas pancadas você diz não, tá certo? E foi isso que aconteceu. Aí você está presente aqui, ele, pá, uma pancada só, né? Você está com fome, pá, pá, duas pancadas. E daí foi surgindo um diálogo por pancadas, né? E depois nós vamos entender mais para frente o que é isso. E essas pancadas foi que foi movimentando o clero, tudo que tinha lá para ver. Até que conseguiu por pancadas fazer um abecedário lá, uma forma de se comunicar. E ele consegue dizer que ele era um mascate, não, vendedor de porta em porta. Um caixeiro viajante, certo? Que nem o cara do ovo aí. O cara do ovo não vem aí? É ovo. Só que lá levava nos animais. E ele já tinha pronta entrega. É o caixeiro viajante mesmo que fala, né? Uhum. Ele já tem, vamos dizer, eu tenho isso para vender, isso. E que ele tinha sido assassinado e emparedado no porão da casa. Certo? Aí o negócio foi indo e ele já começou, vamos dizer, a se conscientizar daquilo que estava acontecendo. E aí as meninas ficaram famosas, todo mundo queria ir lá e ver. Não tinha televisão, não tinha celular, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha asfalto. Imagina que delícia, né? Viver nessa época, né? Imagina hoje, né? Não, eu quero voltar a viver no ano de 1700. Plinto, já estou lá, olha. Né? E aí começou isso a surgir. E aí um boato aqui, um boato ali. Quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim? Uhum. E aí foi surgindo. Até que chegou na França esse boato, essa mania, vamos dizer assim, na época então, e as pessoas se juntavam um grupo, porque não tinha televisão, não tinha rádio, certo? O que as pessoas vão fazer das 8 às 10 da noite, ou das 6 às 10, quando acabava o sol? Certo? Ou vão para um lugar, vão para o outro. Ah, não tinha energia elétrica também. Para ajudar. Né? Imagina, vamos lá para o salão, lá tem um monte lá é iluminado, tem tudo, tem as coisas propícias para a época, para fazer claridade. E se reuniam pessoas. E aí um grupo
de um grupo de 3, 4 pessoas encostavam numa mesa. Como é que era aquela mesa lá? Era uma mesa de 3 pés. Quem assistiu o filme do Pica-Pau já viu ela. Uma mesinha que sai correndo atrás do Pica-Pau assim. Você já viu com os 3 pezinhos assim? Aquela mesinha lá. Né? E o começo. Aí eles punham as 3 pessoas lá, o grupo de pessoas, encostava o dedo na mesa e a mesa começava a responder, a falar as perguntas que se faziam. Tá certo? Aí perguntava o nome da mãe daquela pessoa, né? Perguntava a idade, o nome não, desculpa, ainda não. Perguntava a idade daquela pessoa e a mesa batia certinho, né? Fazia outras perguntas e a mesa, em sim ou não, respondia acertadamente. E aí começou essa febre, né? Ah, se lá faz, vamos fazer lá também. Se lá faz, vamos fazer lá também. Certo? Até que Kardec foi convidado, não era Kardec ainda. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Certo? Até que esse senhor, ele era cientista já, um professor afamado, um pedagogo afamado, tinha vários livros editados, e ele tinha mourejado, trabalhado na parte do magnetismo, junto com o Mesmer. Certo? Já tinha estudado o magnetismo. E ele foi convidado uma vez, não foi. Foi convidado outra vez, não foi. Não, isso é... Como é que uma mesa vai responder? Uma mesa não pensa. Certo? E até que convenceram ele de ver uma experiência. E ele foi lá ver como é que aquela mesa respondia. E aí a mesa, por pancadas, respondia o sim ou não. E ele começou a ver ali que não era mesa, é lógico, que a mesa não vai responder, é alguma outra coisa que faz a resposta, né? E depois, quando ele chega, os negócios começam a tomar vulto, porque uma mesa dessa aqui, por mais rígida que ela seja, era levantada no ar, dava uma passeada para lá e para cá e vinha aqui e plof, se arrebentava toda. Aí vem o que a Mari estava falando, tá certo? As pessoas começaram a tomar consciência de que tinha mais alguma coisa ali. E é interessante que quando ele aceitou, ele só aceitou porque a pessoa que o convidou e a reunião que ia acontecer na casa da pessoa era gente extremamente do círculo de amizade dele. Eram pessoas que ele realmente confiava e ele pensou, se eles vão, quer dizer que deve ter, não é uma coisa mais séria, não é a pura perda de tempo. Se eles já fazem isso, eu vou lá ver. Então, e aí nessa observação dele, ele mentalizou algumas questões sem falar com ninguém e isso foi respondido. E aí aconteceu isso que o seu Cláudio falou, que tem alguma coisa por trás, né? Porque uma mesa não pensa. Então como é que ela responde isso que eu pensei? E aí veio de observação em observação, vejam, da causa ele começou a pesquisar, dos efeitos, ele começou a pesquisar da onde vinha a causa. Por que acontecia aquilo? Certo? Veja, tem que ser bem minudente para entender as coisas, né? Se aquilo acontece, a mesa não pensa, o que está movendo aquilo lá? Certo? Qual o mecanismo que está acontecendo ali para que aquilo possa responder?
E ele, como um pedagogo, gosta de tudo detalhadamente, começou a fazer as suas pesquisas. E aí começou a se criar um alfabeto para determinado, uma pancada A, duas pancadas, não sei como é que era, mas vamos para entender como é que é. Uma pancada A, duas pancadas B, três pancadas C, e começava as frases, e quando ele, vamos dizer, tinha certo número de letras, e a pessoa conseguia já decifrar a palavra que ele estava, né, a pessoa falava, ele põe lá B-R-A, Brasil, aí ele dava uma pancada afirmativa, já passava para outra palavra, certo? Para ficar mais fácil vamos dizer, o diálogo, né? E aí começou a ser trabalhado isso mais intensamente, até que surgiu um médium, um grupo de pessoas que pegava uma cesta com uma cestinha pequena assim, pegaram uma régua, por isso que a régua tem, vocês já viram que toda régua tem um furinho na ponta, um furinho redondo? Ali eles colocavam um lápis, certo? E punha a cesta, espetava na cesta assim e punha a mão na régua, e a cesta saía escrevendo, certo? Outras vezes eles penduravam uma linha e penduravam o lápis e a cesta ia escrevendo assim em caracol. Olha a dificuldade para ler, certo? Até que se desenvolveu entenderam que o que estava ali era simplesmente um apêndice do braço, um complemento do braço. E aí começou a escrever, onde ficou mais fácil toda a transição. E aí ele quis saber quem era a pessoa, quem era o espírito que fazia, já era espírito. Quem era o espírito e ainda era o Hipólite. Aí ele vem falar que era o Zéfiro, podia chamá-lo de Zéfiro. O que é Zéfiro? Nós temos isso na língua portuguesa, essa palavra. É um vento fresco, é um vento ameno, certo? Um ventinho, né? E ele veio falar que ele era essa pessoa, certo? Por isso daí que Kardec fala que o nome não importa, importa o que ele traz na comunicação, certo? E daí veio os estudos, E é interessante que antes do Zéfiro, né, se identificar, ele perguntou que força é essa que responde essas perguntas, que passa esses informes, sabe das coisas. Aí eles disseram que são os espíritos, né? Que é a alma das pessoas que já viveram neste mundo. E é aí que surge o termo espírito. Vejam como foi tudo trabalhado lentamente, não foi assim, surgiu e aconteceu. E é interessante também que isso não acontecia só num determinado local, acontecia no mundo inteiro, né? Então, assim, nós temos na introdução, se não me engano, ou é do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, que diz que ali foi uma invasão organizada, porque não acontecia só na França, né? Acontecia na Inglaterra, na Escócia, na América. E todos eles participaram. Então, essa vontade de querer conhecer é que fez a pessoa tirar dos efeitos a causa, certo? E aí foi se fazendo... mas como que é um espírito? Ele fazia mentalmente as perguntas, ele como um cientista, uma pessoa que conhecia bem o magnetismo, fazia as perguntas mentalmente e o espírito respondia as questões, né? E ele falava, mas o que eu estou perguntando ninguém daqui conhece, certo? Como é que ele pode responder? Então ele está respondendo direto para mim, certo? E aí que começou
a desenvolver alguma coisa mais elaborada do que simplesmente uma brincadeira de salão. Tudo isso para mostrar o quê? O trabalho imenso dessa criatura, certo? Vejam os estudos, a perspectiva de vida dessa criatura, porque ele já começou, já não era mais um moleque, ou nos termos nossos aqui, já era um senhor de 53 anos, certo? Então ele se deu ao trabalho, ao luxo de trabalhar, vamos dizer assim, nessas questões para poder entender o que movimentava a nossa volta. E como fazer alguma coisa para que o meu irmão lá na frente entenda isso. Essa era a preocupação dele, certo? Como pedagogo, como é que eu vou ensinar alguém daqui 10 anos? Como é que eu vou ensinar alguém daqui 15 anos? Certo? Aí eu não vou estar mais aqui, vai passar de boca em boca, o que vai acontecer? Certo? Como os fenômenos de Hydesville, das irmãs Fox, da cidade de Hydesville. E aquilo lá vem crescendo, vem avolumando, e ele pega e começa a fazer perguntas, sempre perguntando para eles, até que veio alguém, certo? E ele fica preocupado, porque ele já tem uma certa idade, tá certo? E se eu não completar a obra, e se eu não quisesse pegar a obra, já está com essa idade, já me aposentei, né? Aí ele fala, os espíritos falam para ele, já espírito nessa época, você acha que Deus poria uma responsabilidade numas únicas mãos? Nas suas únicas mãos? Se você não fizer, outro vai fazer. Simplesmente isso, certo? Objetivo em tudo, né? E vem trabalhando já. E vejam, ele era tão metódico, tão assim prático nas coisas que ele fazia, porque quando ele desencarna, a esposa e os amigos já fizeram isso aqui, obras póstumas. Que ele já tinha, vamos dizer, praticamente, não vou dizer que ela não fez, ela teve trabalho também para poder editar isso. Que foi a companheira dele, né, eles já casaram bem tarde, né, ela era professora também, e ajudou ele em todas as tarefas dele. Certo? E aí ele já deixou, vamos dizer assim, mais ou menos engatilhado. Isso aqui, é lógico que tem muita coisa dela aqui, para que a gente possa entender realmente esse livrinho aqui, o Livro dos Espíritos. Certo? E aí veio toda essa ciência que ele foi vislumbrando. Lançou o Livro dos Espíritos e depois, Mari? O Livro dos Médiuns, em 1861. É esse aqui. O livro... Então fala a primeira data, 1857, o Livro dos Espíritos. Isso. O Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo também foi em abril de 1864. Olha o meu, como é que está? O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo o Espiritismo, em agosto Esse de nem capa tem mais, tá? 1865. O livro A Gênese, Milagres e Predições, em janeiro de 1869. E tem também ainda as revistas espíritas, né? Que vai de janeiro de 1858 até
1869, né, que é a data da... Até a morte dele, de 1858 até 1969, quando ele desencarna. Certo? Veja como trabalhou essa criatura. Isso na época, ou era a máquina, ou era a próprio punho. Eram umas placas que ele mandava timbrar, umas placas de metal, que ele mandava colocar as letras ali e ele prensava. Era prensa. Ainda hoje tem umas manivelas assim, que faz um negócio fluir assim, a pessoa vai tirando papel por papel, põe um, tira um, né? E era aqui, as primeiras máquinas impressoras. Ainda está faltando o livro O que é o Espiritismo. Que nós não temos aqui. De 59 também. 1859. O que é o Espiritismo? Seria, vamos dizer, alguma coisa que explicasse o que é o Espiritismo, como ele funciona. Porque depois ele para de publicar o que é o Espiritismo e lança esse livro aqui, o Livro dos Médiuns, que é um guia prático para os experimentadores e para os médiuns e experimentadores, né? Ou evocadores, para que ele possa entender melhor como se faz essa comunicação. Porque às vezes a gente vai fazer as coisas e esbarra em alguma coisa ali. E ele já quis deixar tudo prático, para que a pessoa tenha a teoria primeiro e depois passe para a prática para entender melhor o que ele está fazendo. Então, por isso veio isso aí. Vejam como é importante a gente pensar com seriedade na vida futura das criaturas que estão à nossa volta. Ele deixou um legado, tudo bem, tem outras pessoas que não aceitam, cada um, certo? Mas tem muitas pessoas de outras religiões que leem isso aqui, tá certo? Tem uns que vão usar frases daqui e dali para montar um texto e ridicularizar, tentar ridicularizar. Outros vão ler realmente para se instruir, certo? Porque o Livro dos Espíritos não tem religião, ele tem conhecimento do mundo espiritual, certo? Então serve para qualquer religião. Na época de Kardec, se falava, tem um espírita católico, tem um espírita protestante, certo? Eu sou espírita protestante, eu sou espírita católico, certo? Por quê? Porque ele não mexe com religião nenhuma. Serve para todo ser humano, desde que queira entender e sem, vamos dizer, a mente pré-concebida de outras teorias. Você tem que entrar de cabeça vazia, limpa, para entender aquilo lá e fazer um corpo de um conhecimento para você próprio. E os fenômenos espirituais, eles acontecem em todas as religiões. Em todas as religiões. Não é só no Espiritismo que acontece. Certo? Às vezes acontecem as coisas na nossa casa e nós falamos, de novo? O que bateu a porta? Né? Caiu a vassoura de novo. Por que caiu a vassoura? Se eu pus ela de pé atrás da porta. Certo? E aí? Então, se a gente, quando começa a estudar o Espiritismo, quando começa a conhecer, vamos dizer assim, os meandros do mundo espiritual, as primeiras bases, as primeiras teorias, nós vamos ver que ali tem algum antecedente que vai nos levar a esse campo espiritual do que nós estamos falando. Certo? E para isso veio esses livros aí, para nos orientar mais facilmente.
Não é para fazer ninguém doutor, mas para fazer alguém conhecedor de si mesmo. Os fenômenos existem há muito tempo nessa forma. Não entendi. Os fenômenos espíritas existem há muito tempo. Na verdade, nós vamos conhecer agora. Desde que o homem, do ser humano, começou a ter o pensamento contínuo. A pessoa que lê a Bíblia não tem. Tá certo? Desde que o homem começou a ter o pensamento contínuo. Isso há 40 mil anos atrás, mais ou menos. Já mais alguns também. E que o ser humano começa a ter o pensamento contínuo, o auxílio do alto vem de todos os jeitos, de todas as formas. Antes disso já existia o auxílio, mas não tinha, vamos dizer, uma reciprocidade. Agora, quando o homem, o ser humano, começa a pensar continuamente, ele pode dar essa resposta também para o mundo espiritual e começa a acontecer tudo isso. Tá certo? O auxílio vem desde quando nós, vamos dizer, pisamos nesse planeta. Para vir para cá, esse auxílio já veio com nós, já veio nos trazer aqui. Então, nós somos ajudados desde sempre, desde a nossa formação espiritual até agora, por esses amigos. E agora nós estamos compreendendo para que num futuro, lá, bem ali, nós possamos ajudar também as criaturas que estão na nossa retaguarda. Esse é o objetivo da gente se conhecer. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais nós percebemos que temos muita coisa para mudar dentro de nós. Não é demagogia, gente, é a realidade nossa. Porque às vezes nós fazemos as coisas tão automaticamente que não percebemos que o mundo que está aí está nos chamando para outras coisas. Para um conhecimento maior, para uma elevação maior. Ah, mas eu já não tenho idade para isso. E quem falou que a idade... Vejam aí, certo? Pouco tempo agora, vocês viram a notícia na televisão, uma senhora de 79 anos se forma em advocacia. Tá certo? E ela, vejam como ela é espirituosa. Não vou falar espírita, espirituosa. Aí o repórter chega para ela, a senhora vai exercer sua profissão? Ela fala, não, meu filho, eu estou me preparando para outra encarnação. Certo? Realmente, certo? Não tenha nem, vamos dizer assim, condição de fazer uma pergunta dessa, mas... Então ela foi buscar o conhecimento. Não existe época para se aquinhoar conhecimento, porque é a única coisa que nós vamos levar daqui, aquilo que somos e os conhecimentos que temos. Certo? Como dizia um amigo nosso, caixão não tem gaveta para nós levar as coisas. Certo? Então, vamos pensar que isso tudo faz parte do nosso conhecimento, aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos, e aquilo que nós não gostamos também é o que nós vamos levar. Certo? É isso que vai fazer parte de nós. Por isso nós demos uma palhinha na codificação, que veio por esses amigos grandiosos nos trazerem, e mostrar que às vezes nós precisamos dar um empurrãozinho em nós mesmos. Certo? Porque vejam, como eu falei, a idade não tem... Ah, mas eu já estou com 40 anos, você acha que eu vou voltar para a escola? Depende de você. Certo? Ah, já estou com 50, depende de você. Né? Às vezes a escola está na sua porta, mas depois eu vou pensar nisso. Né? Então, que Deus nos abençoe, que possamos tirar daqui as nossas conclusões, as nossas reflexões, porque o mundo está aí desde que o mundo é mundo. O que vai mudando são os pensamentos, os conhecimentos, a inteligência do homem, os benefícios que as mudanças vêm trazendo,
para que nós possamos viver de um jeito mais, vamos dizer, ameno, sofrendo menos agruras do que quando nós chegamos aqui há uns milhares de anos atrás aí, certo? Que a paz alcance todos os corações. Beleza? Perfeito. Ó, lê aqui para nós. Leon Denis, o que ele era? Os pais dele, tudo. Ele nasceu em Lyon, em 3 de outubro de 1804. Pais e avós magistrados, quer dizer, do ramo da advocacia. Ele estudou ciências e filosofia. Ele estudou na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Participou da reforma do ensino na França e na Alemanha. Com 14 anos, já ensinava aos mais atrasados, católico e educado em um país protestante. De 1835 a 1840, fundou em casa o curso gratuito de Química, Astronomia, Física, Anatomia Comparada e outras obras. Então, está vendo aqui que ele era uma pessoa muito preocupada com a educação, com a formação dos jovens, das crianças. Só falando um negocinho. Até o lançamento desse livro, era o senhor Hippolyte. Quando vai lançar esse livro, ele não queria pôr o nome dele, porque ia se misturar com as obras dele. Sobre a gramática, sobre as coisas que ele já tinha lançado. Então, para vamos dizer, separar uma coisa da outra, esse nome dele aqui, o espírito revela que ele era um sacerdote druida, numa antiga encarnação. E naquela encarnação ele se chamava Allan Kardec, na encarnação passada. Então ele fala, então esse vai ser o meu pseudônimo, Allan Kardec. E aí lança toda a codificação nossa como Allan Kardec. Ok? Só para saber de onde ele passa de Hippolyte para Allan Kardec. Certo? Por quê? Porque aí podia falar, bom, se está Hippolyte aqui, ele está ganhando dinheiro com isso. Porque é o livro do Hippolyte, não é do Kardec. Então ele separou uma coisa da outra, porque aquele não tem, vamos dizer, recurso nenhum, ganho nenhum, sobre toda a codificação que ele fez. Ok? Vamos encerrar? Vamos. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer por este momento, pelas bênçãos. Obrigada, Pai Eterno, obrigado aos amigos espirituais, por renovar nossas forças, por nos dar o passe espiritual, trazendo a força que nós necessitamos, acalmando e serenando nossas emoções, os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, pela presença espiritual. Neste momento, vamos pedir as bênçãos para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa semana. Que possamos regressar aos nossos lares em paz, em segurança e levando dentro de nós essa luz, essa paz e este amor. Neste momento, vamos unir os nossos corações na prece que Jesus nos trouxe e nos ensinou a nos conectar com o Pai amado, com o Pai celestial. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança, Senhor, unindo os nossos corações e nos fortificando para a trajetória do dia a dia, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos.
Que a paz e as bênçãos de Jesus levem-nos de volta aos vossos lares e muita paz sobre todos. Espero todos vocês aqui junto conosco, dia 9, para tomar um chá junto conosco aí, ok? Que as bênçãos do Pai os guiem hoje e sempre. Boa noite a todos. Obrigado.